Abra sua Bíblia no texto do profeta Ezequiel. Nós vamos ler um versículo do profeta Ezequiel e também Apocalipse capítulo 4. Mas na verdade, esta leitura faz parte da introdução da série de sermões que nós vamos pregar no próximo ano inteiro, neste ano e no próximo, do Evangelho de João. Nos últimos 3 anos, praticamente, nos cultos matutinos, nós temos tido sermões expositivos, pregando os livros da Bíblia de forma expositiva, versículo por versículo. Nos 2 últimos anos, nós estudamos a carta de Paulo aos Romanos e depois a carta de Paulo aos Efésios. E a partir deste domingo, nós estamos começando a nossa série de sermões sobre o Evangelho de João. Mas para que a gente entenda o Evangelho de João, eu gostaria de fazer uma introdução aos Evangelhos. Primeiramente, para que você tenha a compreensão de que os evangélicos não são meros relatos de uma história. Não são redações aleatórias da vida de Jesus, simplesmente baseado em fontes e compilados de milagres, de parábolas, de ensinos, de sermões. Os evangelhos, eles têm um objetivo, e este objetivo está conectado a uma realidade celestial. Eles não são uma produção humana, eles não falam de um Jesus meramente histórico, eles não estão ocupados tão somente de uma narrativa, de uma saga. Não é uma biografia tão somente, mas é a revelação da manifestação poderosa de Deus entre nós. É a obra da salvação, é a obra da redenção que se expressa encarnada no texto que nós chamamos de palavra de Deus. Uma palavra que não é o texto escrito em si, mas uma palavra que encarnou na pessoa de Jesus Cristo. O evangelista João começa o seu livro dizendo que Jesus Cristo é a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a partir desta realidade espiritual, que se revela através dos evangelhos, é que nós vamos compreender a história e a mensagem da salvação. E o que o texto de Ezequiel e o texto de Apocalipse tem a ver com os 4 evangelhos? Porque, como eu disse, os 4 evangelhos inspirados por Deus, obra do Espírito Santo através dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são a concretização de uma realidade celestial. E esta realidade celeste está expressa aqui, no texto do profeta Ezequiel, capítulo 1, no versículo 10, Ezequiel descreve a forma de rostos, faces de criaturas celestiais que ele contempla numa visão sobrenatural que ele está tendo, que os céus se abrem diante dele, seres celestiais se revelam, uma manifestação portentosa de poder e de glória está diante dos olhos do profeta. E o profeta, ao descrever as criaturas que ele vê, ao falar dos seus rostos, ele diz o seguinte: a forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4. Indo agora ao texto de Apocalipse, capítulo de número 4. Não mais o profeta Ezequiel, mas agora o próprio João, na ilha de Pátimos, diante da visão que ele tem, quando Deus revela a ele a história da igreja e a batalha espiritual pela qual a sua igreja passaria, e o triunfo e a vitória do Cordeiro de Deus sobre todas essas coisas. No capítulo 4, João tem uma visão também de seres viventes celestiais, tanto quanto o profeta Ezequiel. E vejam, o profeta Ezequiel diz que eles tinham rosto de homem, rosto de leão, rosto de um boi e rosto de águia. E veja o que diz Apocalipse capítulo 4, quando João relata a visão dos seres viventes. E no verso 7 ele diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto de homem,
E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Eu queria orar com você para que Deus dê iluminação ao seu coração nesta noite, nesta manhã, para que você compreenda o que o Espírito Santo quer ensinar a você e para a edificação da sua vida, a Igreja de Cristo, a Igreja do Pichincha, que está conectada conosco e que está participando desta palavra nesta manhã, e você que nos assiste pela internet também, independente de ser membro desta igreja, de qualquer outra igreja, ou de ser de outra religião, de outro credo. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, e é por isso que eu quero orar nesta hora. Pai, eu quero te pedir para que esta palavra nesta manhã, ao coração do teu povo, seja palavra revelada pelo teu Espírito. O teu Espírito possa tocar cada coração e possa de algum modo dizer a cada um, onde quer que esteja, aquilo que o Senhor precisa e quer falar. Que a tua palavra poderosa, Deus querido, que conhece cada um de nós, possa ir ao encontro das inquietudes do nosso ser, que nós possamos ser edificados em ti, e que não haja outra voz deste púlpito nesta manhã que não seja a voz do Senhor. Que as tuas ovelhas, onde quer que estejam, participando deste culto, que elas possam ouvir a tua voz, e que eu seja apenas canal e instrumento do teu poder para falar a estes corações. No nome de Jesus eu peço, amém e amém. Bom, irmãos, eu disse, nós estamos falando de uma exposição introdutória à leitura dos evangelhos. Antes de entrarmos no evangelho de João propriamente dito, que será o nosso texto de reflexão nos sermões dos próximos meses. A Bíblia nos traz 4 evangelhos, 4 narrativas, cada qual com a sua especificidade. Ainda que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles tenham uma coesão maior entre si. Eles estão conectados por um olhar comum, por isso que você vai ouvir talvez uma expressão que diz que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos que são tratados e que são escritos a partir da mesma ótica. Eles têm um ponto comum, eles têm um eixo comum nas suas narrativas. O evangelho de João, ele transcende aos evangelhos sinóticos numa abordagem um pouco mais gloriosa, e nós vamos entender por quê. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que tem a ver os 4 seres viventes com o rosto de leão, com o rosto de cordeiro, de novilho, de boi, com o rosto de homem e com o rosto de águia, com os 4 evangelhos? Porque esta visão celestial, esta realidade celestial, vista pelo profeta Ezequiel e pelo apóstolo João na ilha de Pátimos, elas são exatamente o modo como Deus decidiu revelar a narrativa dos evangelhos aos evangelistas que os escreveram. Preste atenção comigo. O evangelho de Mateus tem um público-alvo. E este público é o povo de Israel. O primeiro dos evangelhos da Bíblia, ele tem a intenção de revelar ao povo de Israel que Jesus Cristo era aquele que viria cumprir as profecias que foram feitas a respeito do Messias. Ele é o Messias. E quem é o Messias esperado por Israel? O Messias esperado por Israel é aquele que viria se assentar no trono de Davi, restaurar a casa de Davi, e libertar o seu povo, e trazer a paz, e trazer a justiça. O Messias era o tão esperado rei, que viria resgatar a glória de Israel sobre as nações. O Messias é aquele de quem o profeta Isaías falava: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Messias é aquele de quem Isaías diz que da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, um rebento nasceu, da raiz de Davi, Jesus Cristo, aquele em quem as profecias se cumpriam. E ele
seria da tribo de Judá, da linhagem de Davi, e o símbolo da tribo de Judá era o leão. Por isso que Jesus é chamado por nós cristãos, das suas designações é dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá. O evangelho de Mateus é o evangelho do rei, é o evangelho do Messias, é o evangelho daquele que se assenta sobre o trono de Israel para governar sobre o seu povo. E este rei é o leão da tribo de Judá. E é por isso que o primeiro ser vivente, visto por Ezequiel e visto por João em Pátimos, revela a característica do primeiro evangelho. Jesus Cristo é o leão. Jesus é o Messias, Ele é aquele em quem todas as profecias do Antigo Testamento convergem e nele se cumpre toda a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, diz Paulo aos Colossenses, mas que agora foi revelado a nós, a todos os seus santos, a quem Deus quis fazer quais sejam as grandezas da glória desse mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Jesus é o leão da tribo de Judá, e Mateus é o evangelho do leão, o evangelho que tem cara de leão, o evangelho que apresenta o rei dos reis, de modo que no evangelho de Mateus você vai encontrar o Jesus Cristo libertador, aquele que vem quebrar as cadeias da opressão, aquele que vem libertar Israel do jugo da sua opressão, aquele que vem dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Jesus é o libertador do seu povo. Jesus é o Messias que veio trazer a paz. No evangelho de Mateus você encontrará aquele que vem terminar com as batalhas, com os jugos de opressão do seu coração. Jesus é aquele que vem assumir o trono e o governo da sua vida. Ele é aquele que veio se assentar num trono de glória para dizer que o Senhor, Ele quer ser Senhor da sua história, para que você não viva mais debaixo do governo do pecado e da opressão das trevas. No livro de Efésios, no capítulo 6, Paulo nos relata a respeito de poderes que são os dominadores deste mundo tenebroso, principados e potestades que agem nas regiões celestes. Mas o mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, diz que na cruz do Calvário, Jesus Cristo triunfou sobre os principados e potestades, sobre os dominadores deste século, e Ele os expôs ao desprezo público, e Ele os humilhou, e Ele os destronou, e Ele assumiu o trono, e Ele tomou o poder de suas mãos, e Ele tomou o governo de escravidão que Satanás e as trevas impunham sobre a sua vida. Jesus Cristo é aquele que veio para reinar sobre o trono de Davi. E Ele quer levantar este trono no seu coração. E Ele quer fazer da sua vida um lugar onde o reino de Deus esteja presente. Porque o reino de Deus é, mais precisamente, o governar de Deus do que um lugar. O reino de Deus é o senhorio do Senhor, onde quer que Ele tenha primazia. E que nesta manhã você possa abrir o seu coração aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que é digno de abrir o livro para que o seu nome esteja escrito nele e para que você tenha acesso ao reino de Deus, à vida eterna. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são humilhados, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados, porque o reino de Deus está aberto para você, porque Jesus Cristo, Ele é o Rei. Este é o evangelho de Mateus, o evangelho que tem cara de leão. Depois, João diz no Apocalipse que um dos seres viventes, ele tem um rosto semelhante a um novilho. E na sequência do evangelho de Mateus, nós temos o evangelho de Marcos. Mateus foi escrito aos judeus para apresentar o seu rei.
Quando nós começarmos a ler o Evangelho de João, nós vamos entender que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E hoje, o Senhor, que veio para sentar no trono de Davi, sobre a casa de Davi, da tribo de Judá, para reinar sobre Israel, ele levantou um novo povo, um Israel santo, um Israel espiritual, aquele que ele chamou de igreja. E é sobre esta igreja que ele governa soberanamente. Então, se Mateus é o evangelho do rei, o evangelho que tem cara de leão, o evangelho de Marcos é o evangelho do servo. Ele é escrito aos romanos. Diferentemente dos judeus que ansiavam pelo rei libertador, Marcos escreve àqueles que estão no Império Romano e apresenta-lhes um Cristo servidor, apresenta-lhes o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que o Evangelho de Marcos é visto nas visões celestes de Ezequiel e na visão do apóstolo João na ilha de Pátimos. O Evangelho do novilho, o Evangelho do Cordeiro, o Evangelho do servo. Jesus Cristo, ele é aquele que veio dar a sua vida por você. Jesus Cristo é aquele que veio esvaziar-se da sua glória. Naquilo que Mateus fazia questão de apresentá-lo como rei, de exaltá-lo como rei, no Evangelho de Marcos, Jesus é aquele que se apresenta a mim e a você como aquele que se despiu da sua glória. Em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele, sendo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e tendo sido reconhecido como figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, e por conta disso Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O evangelista Marcos nos apresenta este servo sofredor, aquele que dá a sua vida, aquele que, tendo lugar de rei, despiu as suas vestes para nos servir, para lavar os nossos pés. Aquele que, tendo todo o poder e toda a glória, esvaziou-se dela para aceitar o sacrifício da cruz, para aceitar os cravos, para aceitar os espinhos, para aceitar os açoites. Ele mesmo se ofereceu em sacrifício pela sua vida. Ele mesmo morreu por você. Ele mesmo se entregou a você. Um rei está na posição de ser servido, mas o rei Jesus se colocou no Evangelho de Marcos na posição de servidor. Porque nós não temos e não tínhamos suficientemente riquezas para poder oferecer ao Senhor. O que nós podemos oferecer ao Senhor? O que poderíamos dar como dádiva? O que poderíamos dar a Ele que não tivéssemos recebido dEle em troca? Ele mesmo se fez sacrifício por nós. Ele mesmo pagou o preço. Se no Evangelho de Mateus, magos vêm do Oriente trazendo ouro, incenso, mirra, trazendo oferendas e apresentando diante do Deus encarnado, no Evangelho de Marcos, Ele é a oferenda, Ele é o Cordeiro, Ele é o sacrifício, Ele é a oferta que foi apresentada ao Senhor pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. No Evangelho de Marcos, os cristãos são chamados ao serviço. Por isso que não há preâmbulo, por isso que não há narrativas do nascimento de Jesus,
por isso que não há uma história prévia da sua missão, por isso que o Evangelho de Marcos começa com a urgência dos discípulos sendo chamados, deixando a sua rede e seguindo Jesus. O Evangelho de Marcos nos ensina que o cristianismo é sobretudo serviço, o cristianismo é sobretudo entrega, o cristianismo é sobretudo seguir os passos daquele que, sendo Deus, se fez homem, que sendo rei, se fez servo. Este é aquele que tem o rosto do novilho. Em terceiro lugar, nós temos o Evangelho de Lucas, o Evangelho do homem, o Evangelho daquele que tem a face do homem. Jesus viveu a nossa humanidade plenamente. Jesus viveu a nossa humanidade de forma total. Ele não era uma manifestação espiritual. Ele não era alguém que estava com aparência humana, mas tomado de poder e divindade. Jesus era aquele que estava totalmente esvaziado e se fez homem para viver a nossa vida e morrer a nossa morte. E é isso que o apóstolo João enxerga quando vê que uma das faces daquele ser vivente, daqueles seres viventes, era a face de um homem. Jesus Cristo foi provado em todas as coisas. As mais profundas indagações filosóficas, as mais profundas indagações existenciais, as mais profundas dúvidas que você tem, os medos mais intensos que você vive, os pavores, a solidão, o pânico, a angústia, a tristeza, a dor, a aflição, o silêncio de Deus, a escuridão da alma, a perseguição, a calúnia, a mentira, tudo que você pode experimentar como dor e sofrimento, todos os seus lamentos, todas as suas queixas, todas as suas dúvidas, toda a sua insegurança, todas as suas limitações, saiba que Jesus Cristo encarnou todas elas. A Bíblia diz que nós não temos um Salvador, um Deus que não possa se compadecer das nossas dores, porque Ele mesmo as sofreu. Jesus foi plenamente homem. Talvez as pessoas pensem que tenha sido fácil para Ele passar pela cruz, uma vez que era poderoso. O poder com o qual Jesus agia era o poder que Ele foi revestido pelo Espírito Santo de Deus, uma vez que Ele mesmo abdicou do seu poder e da sua divindade. Eu disse agora há pouco e repito, Ele, sendo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Em nenhum momento da sua história, Jesus usou a sua divindade para amenizar a sua dor. Quando Ele é tentado no deserto, Satanás tenta ludibriá-lo e dizer... Ele estava 40 dias em jejum, e Satanás diz, se tu és filho de Deus, transforma pedras em pães. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Porque em momento nenhum Ele usou de milagres para fazer a vida mais fácil. Em momento nenhum Ele usou do seu poder para tentar amenizar a angústia do seu coração. Pelo contrário, todas as vezes que Ele precisou a favor de si, do mover de Deus, Ele entregou-se à vontade do Pai, entregou-se à missão, entregou-se ao seu propósito. Desamparado no Getsemane, Ele diz, Deus meu, se for possível, passa de mim este cálice. Uma oração que Ele fazia sabendo que não podia ser atendido. Uma oração que Ele fez sabendo que não seria ouvido por Deus. Que nada iria livrá-lo daquela dor e daquele sofrimento. No alto da cruz Ele grita, Deus meu, por que me desamparastes? Saiba que você tem um Deus que conhece a tua dor. Saiba que você tem um Deus que conhece o teu sofrimento.
Saiba que você tem um Deus que sabe como as tentações do pecado atingem você. Ele sabe como as circunstâncias te afetam. Ele sabe o que é perder alguém que se ama, porque ele chorou ao ver o seu amigo morto. Ele sabe o que é ver aqueles em quem ele depositou a sua confiança, o traírem e o negarem, e agirem como se não o conhecessem. Ele sabe o que era ser rotulado pelos religiosos. Ele sabe o que era sofrer preconceito. Ele sabe. Ele sabe o que é ser discriminado. Ele sabe o que é ganhar rótulos. Ele sabe o que é ser demonizado e ter a sua expressão de alegria, de amor e de afeto reduzida a expressões banais e vulgares por aqueles que detinham a régua da moralidade e da religiosidade. Portanto, o Jesus do Evangelho de Lucas é um Jesus que está perto da tua dor e do teu sofrimento. Ele se parece com você. Ele é homem. Ele se fez carne. Portanto, você não está sozinho. Que coisa poderosa. Hoje, na glória do Eterno, ao lado do trono do Pai, existe alguém, homem como você, porque ressuscitou num corpo glorioso, mas foi aos discípulos dizer: toca, para que vocês vejam que este corpo aqui não é um espírito, porque um espírito não tem carne, não tem ossos como eu tenho, eu sou como vocês. E ele subiu à glória. E é por isso que Ezequiel e João enxergam nos corpos celestes a figura daquele que tem cara de homem, cara de leão e cara de cordeiro. Jesus Cristo. Então chegamos ao último dos evangelhos, o Evangelho de João, que na visão do Apocalipse é apresentado como um ser vivente que tem o rosto de águia. Porque o Evangelho de João não fala aos judeus como o Evangelho de Mateus, não fala aos romanos como o Evangelho de Marcos, e não fala aos gregos como o Evangelho de Lucas. Curiosamente, logo os gregos, que tinham tanta obsessão pela perfeição humana e que tinham jogos esportivos que celebravam a perfeição, corpos desnudos, disputavam várias modalidades esportivas em culto aos deuses. E para os gregos o tempo inteiro também tinham e assumiam formas humanas. E não é à toa que para os gregos Lucas escreve o evangelho daquele que tem cara de homem, rosto humano, que encarnou e assumiu a forma, mas não só a forma, a própria natureza da nossa humanidade. E é por isso que o sacrifício dele na cruz é eficaz, porque ele venceu o pecado como homem. Satanás e a morte foram vencidos na cruz, porque não foi um Deus no seu poder que os venceu, mas foi um Deus limitado pela sua encarnação que triunfou ali. Para que ficasse claro que o homem que Deus criou foi criado para cumprir o seu propósito, a sua vontade e a sua glória. E é por isso que você não deve viver refém das limitações que lhes são impostas pelo pecado, pelo seu corpo e pela morte. Porque Jesus, com esta natureza que nós temos, da qual ele se revestiu, ele triunfou sobre todas as coisas. Mas o Evangelho de João é um evangelho que transcende
uma mensagem a judeus, a romanos e a gregos. O Evangelho de João é um Evangelho celeste. Ele é um Evangelho universal. Ele fala a um povo que é de toda raça, de toda tribo e de toda nação. Ele fala a um povo que não tem etnia. Ele fala não daqueles que foram não para aqueles que foram circuncidados com a circuncisão de Abraão. Ele fala não aqueles que têm a expressão e a cidadania romana. Ele fala não aqueles que têm a beleza e a busca do saber e da intelectualidade, da razão dos gregos. Ele fala a um povo que vem de todo lugar e que não importa qual seja a tribo, a língua e a nação, foram todos feitos filhos de Deus pelo poder da cruz do Calvário. O Evangelho de João é o Evangelho universal. É o Evangelho que fala a um povo que se chama igreja, a uma nação santa, a um povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram separados e chamados para fora do mundo para viverem em novidade de vida. O Evangelho de João é o Evangelho celeste, por isso ele tem rosto de águia, porque ele está acima da história dos homens. Ele fala não que Jesus é o rei de Israel. Ele fala não que Jesus é o servo sofredor. Ele fala não que Jesus é o homem perfeito, mas ele fala que Jesus é Deus. É por isso que ele é o Evangelho celeste, porque nele Jesus Cristo é apresentado como aquele que é luz de luz, que vive com o Pai desde a eternidade, que não houve um tempo onde ele não existia, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus Cristo não é parte das criaturas do Deus Pai, Jesus Cristo é Deus de Deus e luz de luz. O Evangelho de João é o Evangelho da nova criação. O Evangelho de João é o Evangelho onde o haja de Deus volta a acontecer, para produzir em você vida nova. Todo o Evangelho de João remonta ao Gênesis. Todo o Evangelho de João remonta à ação do Espírito Santo. E é por isso que não é à toa que o livro de Gênesis começa com esta palavra, no princípio. E o Evangelho de João começa com a mesma expressão, no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo que estava com Deus, quando todas as coisas foram criadas, e sem a presença dele, nada do que foi criado se criou. O Evangelho de João é aquele que diz a Nicodemos, você precisa ser gerado de novo, criatura nova, da água e do Espírito, tanto quanto Gênesis diz, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o Senhor disse, haja luz, e houve luz. E das águas sobre as quais o Espírito se movia, a vida emanou a partir da ordem do Senhor. É este o Evangelho de João, que é o Evangelho da nova criação. No Evangelho de João, Jesus Cristo é o Criador da nova vida que Deus veio trazer a você. Ele é aquele que veio trazer uma água que regenera, uma água que cura, uma água que vai descedenta a sede da sua alma. Todos os milagres do Evangelho de João estão relacionados aos elementos dos sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja. O pão e o vinho e a água estão presentes nas narrativas de todos os milagres contados no Evangelho de João. Tanto quanto os ciclos dos 7 dias da criação, eles estão presentes no Evangelho de João, marcando o tempo com que Deus vai construindo, através da sua igreja, uma nova história. É o Evangelho de um mundo que, a partir da encarnação do Verbo, encontrou nele a possibilidade de reescrever a sua história, de reconstruir a sua vida. Jesus Cristo em João é o Deus Criador, é aquele que pode transformar a morte em vida. É no Evangelho de João que ele manda Lázaro sair da sepultura e tornar a viver. É no Evangelho de João que ele diz que ele é o pão que desce dos céus, para que você possa comê-lo, tanto quanto Israel comeu o pão no deserto. É no Evangelho de João que o Gênesis é reescrito
escrito. É no Evangelho de João que o povo de Israel, que foi sendo construído no livro de Gênesis a partir de Abraão, de Isaac e de Jacó, será no Novo Testamento, no Evangelho de João, sendo construído a partir de uma igreja que o Senhor vai gerando, vai fazendo nascer como um povo santo, como uma nova geração de Deus, a nova criação. Este é o Evangelho de João, é o Evangelho da igreja, é o Evangelho de novas criaturas, é o Evangelho de nascer de novo, de ser gerado pelo mover do Espírito. O Evangelho de João, mais do que qualquer outro evangelista, é aquele que fala da promessa desse Espírito de Deus que vem, o Espírito da criação, o Espírito criador. Ele é o Evangelho que desce do alto, ele é o Evangelho que vem sobre nós, ele é o Evangelho que derrama a presença de Deus sobre a terra e diz: este que está entre vocês não é um Jesus tão somente histórico, não é apenas um grande mestre, não é um líder espiritual, não é um espírito de luz, não é um ser evoluído, é Deus que se fez homem e habitou entre nós. Mateus tem cara de leão, Jesus é o teu rei, o teu libertador. Marcos tem cara de cordeiro, porque Jesus é aquele que se ofereceu por você, que deu a sua vida em serviço da humanidade, para redimir a cada um de nós dos nossos pecados. Lucas é o Evangelho do homem, aquele que encarnou plenamente, que assumiu a minha natureza, a sua natureza, que morreu a nossa morte, que sentiu a sua dor. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da empatia de Deus, é o Evangelho de um Deus que se identifica com você, que sente as tuas lágrimas, e colhe o teu pranto, e sabe que você está vivendo nesse momento aí na sua casa. Ele sabe, Ele conhece você, e é por isso que Ele está aí ao seu lado, para que você não esteja sozinho, porque desde que na cruz foi dado aquele grito de solidão, ninguém jamais terá que pagar o preço de sofrer sozinho, porque o Cristo que foi abandonado na cruz, viveu o abandono eterno, para que você não precise mais morrer a morte que Ele morreu. Ele está contigo. E João é o Deus que se manifesta entre nós. Jesus é aquele que diz para você hoje, Ele pode com uma palavra construir uma nova história na sua vida. E assim como no princípio o Senhor disse: haja luz e houve luz, hoje Deus pode dizer na tua casa que haja luz. Hoje Deus pode dizer na tua casa que haja cura. Hoje Deus pode dizer na tua casa que haja salvação, que haja regeneração, que haja perdão, que haja transformação, porque o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, Ele está presente hoje, neste lugar, aqui, aí onde você está, porque é o Evangelho da águia, é o Evangelho dos céus, que desce sobre nós. Que Deus abençoe você. Nos próximos domingos nós estaremos falando especificamente do evangelista João, mas que você leve esta palavra no seu coração. Jesus Cristo e os evangelhos, eles são a narrativa completa de toda a obra que Deus decidiu fazer entre nós. E antes que ela acontecesse na terra, essa história estava escrita nos céus. E Ezequiel a contemplou quando viu aqueles seres viventes, os evangelhos expostos diante dele, com cara de leão, com cara de cordeiro, com cara de homem e com cara de águia. Deus abençoe você, em nome de Jesus.